Fala pessoal, tudo bem? Médico Michael aqui para mais um vídeo no canal do Além da Medicina. E hoje a gente vai falar quanto por cento do que eu tenho de patrimônio, de quanto eu ganho, eu posso gastar num carro. Foi uma polêmica que houve em um post ali na internet e teve muita opinião divergente. Então eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Fica até o final desse vídeo e comenta lá se você curtiu. Também não esquece, pessoal, de dar o seu like, isso é muito importante pra gente, até pro YouTube entender que vocês gostam desse conteúdo e que esse conteúdo é relevante para vocês. Se inscreve se você ainda não está inscrito e não deixa de ativar as notificações. Só assim você vai ser avisado sempre que tiver algum vídeo novo aqui. Então vamos lá, essa semana lá no Instagram rolou uma discussão a respeito de um post que foi feito por um educador financeiro, na verdade é um analista, que ele colocou uma Mercedes que custava em torno de 900 e tantos mil reais, não lembro exatamente o valor, e ele perguntava quanto de patrimônio você precisa ter para ter um carro desse. Você já se perguntou isso alguma vez? Eu confesso que eu às vezes me pergunto, às vezes estou na rua e aí eu vejo aquele carro de 600 mil, aí às vezes aquele carro de 1 milhão, aí aquele carro ali de, sei lá, meio milhão, e eu fico pensando, cara, quanto será que esse cara tem de patrimônio? Será que ele realmente tem muito dinheiro? Ou será que ele só tem esse carro e não tem mais nada? Ou de repente, será que esse carro dele é financiado e no fundo o que ele tem é dívida? Então existem inúmeras histórias. Muita gente realmente desfila de carrão e não tem patrimônio, sequer tem reserva de emergência. E eu vou contar algumas histórias dessas para vocês aqui antes da gente chegar no ponto principal, que é quanto por cento do meu patrimônio eu posso gastar num carro. Então assim, ouvi algumas histórias que eu até achei meio bizarras, né? Por exemplo, um casal de médicos, cada um tinha uma Land Rover na garagem e tinha lá mais de 600, 700 mil de carro, né? Só do valor desses carros, que provavelmente não eram quitados. Esse detalhe até quem me contou a história não me deu assim esse detalhe bem certinho. Mas o que acontece? Esses dois médicos, esse casal de médicos, eles não tinham sequer 100 mil de reserva, ou seja, tinham 600 mil, 700 mil em carros na garagem, mas nem 100 mil caso tivesse algum problema, que não pudessem trabalhar ou que tivesse algo que precisassem de um dinheiro a mais, eles não tinham essa reserva. Isso é muito ruim e a gente vê muito, e médico gosta realmente desse tipo de coisa, né? Financia o carrão, anda desfilando, mas no fundo não tem grana se precisar realmente numa emergência. Warren Buffett costumava dizer que quando a maré baixa, a gente enxerga quem está pelado, quem estava nadando pelado. E é mais ou menos por aí. O cara às vezes está mostrando aquele carrão bonito, está mostrando aquela casona bonita, mas no fundo ele está pelado lá por baixo. Qualquer intercorrência que ele tiver na vida, qualquer coisa diferente, poxa, o hospital deixou de pagar, perdeu o emprego, ficou doente, não pôde trabalhar, ele vai perder tudo aquilo porque provavelmente é financiado. Mas vamos ao ponto. Lá no post, uma coisa que gerou muita polêmica foi o seguinte: muita gente dando valores, né? Então um carro de 900 mil, eu preciso ter 10 vezes mais, então eu tenho que ter pelo menos 9 milhões. Aí uns falavam, não, tem que ter 20 vezes mais, eu tenho que ter 18, 20 milhões. Uns diziam que tinha que ter 100 milhões, 200 milhões, então virava uma loucura, assim, cada um dando sua opinião. Inclusive tinham opiniões seguintes: olha, se eu tivesse os 900 mil, eu já comprava, porque é meu sonho e eu compro e pronto. Outros diziam o seguinte: me bastava metade desse valor para eu dar de entrada e eu financiava o resto. E aí, claro que nós temos dois extremos, né? Eu acho assim, minha opinião pessoal, é que quando você pensa em carro, não existe uma porcentagem do patrimônio que você diga, esse porcento é o quanto eu posso gastar num carro. E eu vou explicar isso já para vocês entenderem. Mas antes de falar isso, uma das mensagens que mais chamou atenção, um dos comentários nesse post, foi um comentário do Thales Gomes, que ele falou que não se pode gastar mais de 1% do patrimônio em carro nunca. Então, vamos lá, 1% do patrimônio em carro nunca. Significa o quê? Que hoje, se você quiser ter um Gol 0 km, a gente sabe que hoje, 2021, os preços dos carros estão absurdos por inúmeros motivos, mas um Gol hoje chegou a bater o valor de 90 mil reais. Significa que se você quiser ter um Gol, que é um carro considerado, inclusive popular, você precisa ter pelo menos 9 milhões em patrimônio, né? Ou 9 milhões investidos. Calma, vamos com calma. Senão, se a gente for pensar assim, né, ninguém vai poder ter carro nenhum porque vai ser muito complicado. São poucas as pessoas que têm esse valor investido.
Então, por isso que eu falo, não tem um número mágico e tudo depende da fase que você está, das suas prioridades, do momento da carreira, das suas necessidades. Então, bora explicar isso de forma mais prática. Você acabou de se formar, você foi fazer residência em outra cidade, é uma cidade grande, você tem às vezes que ir para um hospital num lado da cidade, o ambulatório às vezes fica lá do outro lado da cidade, eventualmente tem algum estágio que fica mais longe e você precisa de um carro. Naquele momento você acabou de se formar, você começou a fazer sua reserva, eventualmente você tem guardado ali, poxa, 20 mil, 30 mil, às vezes não tem quase nada, acabou de formar, já entrou na residência, foi direto. Qualquer carro que você tenha nesse momento vai significar todo o seu patrimônio. Se você comprar um Fusquinha usado, caindo os pedaços, sem uma porta, ele vai ser todo o seu patrimônio, porque você não tem grana, você ainda não conseguiu juntar. Então cuidado com esse negócio de que tem que ser 1%, tem que ser 10%, tem que ser... Depende da época da vida que você tá. Eu já cometi muita burrada com carro, inclusive eu quero fazer um vídeo só sobre isso para contar para vocês, tem muita burrada mesmo que eu fiz, que eu não deveria ter feito, mas basicamente é o seguinte, em vários momentos da minha vida, o meu carro significou a maior parte do meu patrimônio. Por quê? Justamente por essas questões que eu estou comentando com vocês. Eu precisava de um carro, eu trabalhava numa cidade na época que não tinha Uber, táxi era muito complicado, transporte público, cara, super difícil, e eu trabalhava em vários hospitais, fazia plantão em um, ia para o outro, fazia sobreaviso, e eu precisava de um carro. E realmente, naquele momento, toda a grana que eu tinha, eu coloquei num carro. Então, ultrapassava muito essa meta que o pessoal fala de 10%, outros de 15%, 20%, depende muito aí. Então, vamos lá. Passou-se o tempo, eu comecei a acumular patrimônio, eu comecei a investir, e assim, as coisas foram melhorando. E hoje, por exemplo, aquela meta que muita gente fala de 10% do patrimônio, já para mim, na minha opinião, seria um absurdo. Eu não colocaria 10% do meu patrimônio investido hoje num carro. Eu acho que, assim, foge completamente do que eu preciso, do que é minha prioridade, do que realmente vai me trazer algo a mais. Então, eu realmente acho absurdo. Eu nunca colocaria 10% hoje. Mas aí, você entendeu? Como para mim, é fácil falar isso. Então é fácil eu chegar aqui, jogar uma regra e falar, não, 10% do patrimônio é o máximo que você pode colocar num carro. Tá bom, e aí eu vou falar para o cara que está começando a juntar dinheiro, que às vezes tem 100 mil guardado, que ele pode gastar 10 mil num carro. Que carro você vai comprar por 10 mil? Você não vai achar. Ou vai comprar um carro muito velho, né, caindo os pedaços. Então, cuidado com esse tipo de coisa, não levem ao pé da letra essa questão de quantos por cento e tal, porque de verdade vai passar o tempo e de repente você vai falar que, cara, nem 1%, nem 2% do seu patrimônio você vai gastar com carro, mas isso é lá na frente, isso é depois que você já realmente acumulou um patrimônio muito legal. Então, não fica se sentindo culpado se de repente hoje seu carro ele equivale a mais do que essa porcentagem de patrimônio se você está no começo da vida. Agora, não vai me cometer essa besteira, como eu comentei ali no começo do vídeo, de ter carros importados super caros que ultrapassam em muito a sua reserva e em muito mesmo assim a sua reserva que você vai ter daqui a alguns anos. E outra coisa que você não deve fazer, evita financiar carro. Michael, é a única forma, eu preciso, não tem jeito. Então se você for financiar, pega um carro seminovo, financia no mínimo que você conseguir e tenta pagar isso o mais rápido possível. O ideal é que você não financie porque você vai estar perdendo dinheiro. O ideal é pagar à vista, pegar um seminovo e ficar o máximo de tempo que você puder com aquele carro, desde que ele não esteja te incomodando e te dando problema. Esse é o melhor dos cenários. Qual que é o pior dos cenários? Você comprar um carro zero, financiado, e a cada 2 anos trocar por um novo e financiar de novo. Esse é o jeito mais fácil de você perder dinheiro. Então, entendido isso, de novo, não tem uma regra em relação a essa questão da porcentagem. Depois que você tiver um patrimônio já bem legal, que você tiver uma boa reserva e tal, aí você pode pensar nessa questão de carro, aí pode fazer sentido de repente aquele 10%. Ou, como eu falei para vocês, para mim, hoje 10% já seria um exagero, seria realmente só se eu quisesse ostentar, esnobar, e não vejo sentido nisso. E uma última dica que eu dou para vocês, cuidado quando você pensa só no preço do carro, tá bom? No preço que você vai pagar no carro. O que acontece? Eu já tive carro importado, já tive carro alemão e não é só o preço de pagar, inclusive, comprei à vista, nossa, que legal, que beleza. Só que a manutenção desse carro era caríssima e era um carro que ele te avisava
não era uma quilometragem fixa para você fazer as revisões, ele te avisava quando precisava fazer a revisão. Então, se você era um cara que às vezes pisava um pouco mais no acelerador, você era um cara que usava o carro em uma condição um pouco mais, assim, longe da ideal, né, das revistas, né, que é assim, andar a 40 por hora só, o que acontecia? Esse carro ele te pedia a manutenção muito rápido, então eu a cada 3 meses eu precisava fazer revisão. E a cada 3 meses ia lá e deixava milhares de reais na concessionária para poder manter esse carro. Fora isso, era um dia que eu tinha que ir para outra cidade, porque eu morava no interior, moro ainda, e a concessionária do carro alemão só tinha lá na capital, então tinha que viajar. Então eu gastava com o transporte, com a gasolina, pedágio. Além disso, eu tinha que perder o dia para fazer, então era um dia de trabalho a menos. Então eu tinha que cancelar consultório, ou tinha que largar algum plantão que eu fazia, e tudo isso entra nesses custos que as pessoas costumam não colocar. Então toma muito cuidado na hora de escolher um carro e não pensa só no preço que ele vai custar, mas quanto vai custar para manter esse carro. E é por isso que carro de aluguel hoje, por exemplo, ele vale muito mais a pena do que você comprar um carro, por exemplo, financiado, ele sai mais barato. E em vários casos ele acaba saindo inclusive mais barato do que você comprar um carro à vista. Eu já fiz essas simulações, eu mostrei inclusive lá nos meus destaques no Instagram. Se vocês quiserem eu faço um vídeo específico sobre isso daqui a um tempo. Acho que muita gente está precisando de carro, de repente não considerou essa questão de aluguel. Vale a pena você fazer simulações porque muitas vezes é melhor do que você comprar um carro ou financiar um carro. E de novo, não cai naquela besteira. Outro dia uma aluna me falou isso. Mas meu pai me disse que alugar é besteira, que é melhor eu financiar, que pelo menos estou comprando algo que é meu. Sai mais caro, tá? Isso é comprovado, isso é matemática. Então, se vocês quiserem, de novo, de repente comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só falando sobre essa questão de aluguel. Então é isso, gente. Para concluir o vídeo, cuidado com quem fica colocando regra, colocando porcentagem. Então é muito fácil para quem já está lá na frente falar. Pensa sempre assim, pé no chão, vive um degrau abaixo daquilo que você pode, não pense em ostentar, não pensa em comprar um carro, por exemplo, para impressionar os outros. Isso é uma besteira, você vai se ferrar por causa disso. Mas toma cuidado também com esse negócio de porcentagem, senão você vai enlouquecer, você vai começar a pirar e aí você vai ficar nessa loucura na sua cabeça que você precisa primeiro juntar, sei lá, 10 milhões de reais para você poder ter um carro popular. Cuidado, não é assim que funcionam as coisas e cada um vai ter seu momento de vida específico para fazer cada coisa, beleza? Então é isso, gente. Não esquece de dar o like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal e não esquece de me acompanhar também lá no Instagram, Médico Michael, onde eu dou todos os dias dicas sobre finanças e investimentos de médico para médico. Tamo junto e é só o começo.